32017720, esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta sobre declaração do imposto de renda. Já enviou a sua? Está com dúvidas ainda como fazer esse procedimento? A gente está aqui com o supervisor do imposto de renda de Goiás, Jorge Martins, que está aqui justamente para tirar a sua dúvida, viu? Então manda a sua mensagem, já chegou dúvida aqui, Jorge. Tem telespectador querendo saber sobre as declarações pré-preenchidas. Elas facilitam, mas elas precisam passar por algum tipo de validação depois que o contribuinte preenche essa declaração? Exatamente. Vamos salientar que as pessoas estão gostando muito, né, dessa declaração pré-preenchida, uma vez que ela vem aí 80%, 90% já pronta, né? Mas é bom salientar que a pessoa tem que verificar os dados informados, né? Ele pode então verificar e no caso, pode até retificar, caso tenha algum dado que não esteja de acordo com os dados reais, ele pode retificar esse dado antes de enviar a declaração, porque a responsabilidade pelas informações continua do contribuinte. A Receita só repassa as informações que tem, né, de terceiros, para facilitar o preenchimento, mas ele que tem que homologar essa declaração. Uma dúvida que chegou aqui para nós também é com relação aos contribuintes falecidos. Como que acontece? Um contribuinte que deveria prestar contas com a Receita Federal esse ano, mas infelizmente acabou falecendo. Os familiares precisam enviar essa declaração? Qual é o procedimento? Exatamente, isso é importante porque vai depender muito do ano do falecimento. Se o ano calendário, né, de 2022 foi o ano do falecimento, se ele faleceu em 2022, na declaração agora vai fazer a declaração normal, mas o código que ele vai colocar é o código de espólio. E ali vai prestar informação. Se já tiver aberto o inventário, coloca o CPF do inventariante para que essa informação repasse para a Receita Federal. Se ele faleceu neste ano, já 2023, ele vai fazer a declaração normal, o código normal da ocupação que ele tinha no ano passado. Quando ele encerrar o inventário, no ano seguinte ao encerramento do inventário, é uma declaração especial, no mesmo programa lá, mas tem lá a declaração final de espólio, que a pessoa vai preencher, é o momento de transferir esses bens para os herdeiros. Nesse caso em específico, né, é interessante, não só nesse caso, mas é interessante que a pessoa tenha um contador de confiança, e nos demais casos é importante mesmo, o próprio sistema da Receita Federal já é autoexplicativo, ou é importante para não correr o risco de preencher errado ou deixar de colocar alguma informação? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, é importante que a pessoa tenha confiança de que ele vai fazer a coisa certa. Se ele tiver certeza que vai fazer certinho, ele pode fazer, o programa, como você falou, ele é autoexplicativo, é de fácil entendimento, dá para a pessoa fazer, principalmente agora importando os dados da declaração pré-preenchida. Mas se ele não tiver certeza disso, essa confiança, ele deve procurar então um profissional habilitado para que essa declaração saia corretamente, porque muitas vezes o barato sai caro, né? Ele quer economizar com o contador e acaba pagando multas para a Receita Federal em virtude de erros no preenchimento. Tem também um caso bastante delicado, né? Claro que não é a maioria, mas de pessoas que acabam para ter ali um abatimento maior ou tentar uma restituição, acabam informando notas, né, de gastos frias, né? São notas de gastos que não são reais, vamos dizer assim. Qual é a principal consequência para essas pessoas? Tem como a Receita Federal também monitorar essas notas? Está monitorando. Nós temos, inclusive, no Brasil, foi feito um trabalho nos últimos 5 anos, levantamento de informações assim, suspeitas, não que já estejam caracterizadas como fraude, mas suspeitas de fraude, principalmente no fornecimento de recibos graciosos por parte dos profissionais de saúde. Então, é bom salientar que as pessoas que estão nessa situação aí de, às vezes, comprar um recibo, pegar um recibo que não tem a efetiva prestação de serviço, ele pode ficar atento porque a Receita Federal está levantando essas informações e tem muita gente já nessa situação com a declaração já bloqueada para ser analisado, e nesse caso ele vai ter que comprovar, não só apresentar o recibo, ele vai ter que comprovar a efetiva prestação de serviço e o efetivo pagamento, sob pena de ter, além de ter uma multa agravada que pode chegar a 150%, ainda ser representado pelo Ministério Público por fraude em sonegação fiscal. Você falou aí sobre declarações bloqueadas, né? Vamos falar de um ponto importante que também é motivo de muita dúvida, que é a temida malha fina, né? Quando o contribuinte cai na malha fina, qual é o procedimento? Tem como ainda este ano, por exemplo, a pessoa enviou a declaração e aí tem alguma divergência e acabou caindo na malha fina. Ainda nesse ano tem como ela reverter essa situação? Sim, naquele caso que o contribuinte caiu na malha por erro de preenchimento ou alguma informação que ele não colocou, ele pode retificar a declaração a qualquer momento, antes de ser intimado pela Receita, retificar essa informação, corrigindo e sair da malha. Se
foi o caso de apresentação de documentos, aí no ano passado a Receita Federal só autorizou para o ano seguinte. Então, provavelmente nesse ano também, para apresentar documentos vai ficar só para o ano seguinte. Mas lembrando, se for o caso de retificação, ele tem que fazer antes de ser intimado pela Receita Federal. Aqui a dúvida da telespectadora, ela está falando que sabe que despesas com educação são dedutíveis, né? Ou seja, podem colocar aí na declaração para ser restituído. Mas no caso de escolas de idiomas, entra também nesse critério ou não? Não, não entra. A despesa com educação somente os pagamentos a estabelecimento de ensino regular, de creche a pós-graduação. Curso preparatório para concurso, preparatório para vestibular, né, material escolar, nada disso entra como dedução no imposto de renda. Tá certo. Queria saber se você tem mais alguma orientação para passar para o pessoal de casa, para as pessoas que aí, 12 dias, né, para o fim do prazo, não vai ter prorrogação, né, Jorge? Exatamente. É importante salientar que as pessoas, por exemplo, em relação aos rendimentos, as pessoas cometem muitos erros. Se a pessoa incluir um dependente que tem rendimento, ele vai ter que incluir também o rendimento dessa pessoa. Então, é bom que ele analise, antes de fazer a declaração, se os rendimentos que o dependente vai levar para a declaração são maiores ou menores que as despesas dedutíveis. Se forem maiores, ele deixa aquele dependente de fora, senão vai aumentar o imposto dele. O que ele não pode é declarar somente as despesas e deixar o rendimento do dependente de fora. E fazendo um alerta aí para o pessoal que ainda não declarou, como que está esse apanhado do número de declarações já enviadas? Quanto por cento? Goiás, né, como a gente falou no início da nossa conversa, se antecipou, os goianos se anteciparam, mandaram a declaração já no primeiro mês, mas como que está hoje, já há 12 dias do fim do prazo? Até o momento, em torno de 73% dos goianos entregaram a declaração, mas no nível Brasil ainda não atingiu 70%. Isso quer dizer que nós ainda temos ainda mais de 6 milhões de pessoas no Brasil ainda por entregar a declaração do imposto de renda. Então, é um número bastante considerável, né, para esse período agora. Muito embora o número de declarações enviadas aqui em Goiás já seja alto, todas essas pessoas que ainda não enviaram vão concorrer com as outras 6 milhões do Brasil inteiro, ou seja, pode dar problema no site, o site pode cair em algum momento, pode dar algum erro aí que pode complicar a sua vida, então é melhor se antecipar, né? Exatamente, evitar as últimas horas principalmente para não ter problemas com a Receita, até mesmo porque se não conseguir entregar dentro do prazo, está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido, chega no máximo 20%, porém nunca inferior a R$ 165,74. E agora a gente vai falar, só para encerrar aqui o nosso bate-papo sobre declaração do imposto de renda, a parte boa do imposto de renda que todo mundo quer saber. As restituições, quando que começam a serem devolvidas, né, serem pagas para o contribuinte? Pois é, as pessoas contempladas no primeiro lote, no dia 24, agora ele já vai ter condição de saber se ele está no primeiro lote, cujo crédito na conta dele é no dia 31 de maio. Né? No dia do prazo final da entrega da declaração, muita gente vai estar recebendo a restituição. Lembrando que tem prioridade quem tem mais de 80 anos, prioridade máxima, quem tem entre 60 e 80, ou então tem alguma deficiência física ou mental, no segundo grupo, os professores e agora também quem usar a chave Pix como forma de restituição, ou então a declaração pré-preenchida também passa a ter prioridade. Olha aí, muitas vantagens para quem entrega logo, né, Jorge? Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição de vocês.